Bom dia, obrigado por participarem do call de resultados do primeiro trimestre de 2025 da Serena. Meu nome é Raul Cavendish, sou responsável pela área de relações com investidores da companhia. Hoje passaremos brevemente pelos resultados do primeiro trimestre de 2025 e depois faremos uma sessão de perguntas e respostas com o nosso CEO, Antônio Bastos. E falando aqui já do primeiro trimestre de 2025, a nossa produção atingiu 1.899 gigawatt-horas, o que representa uma queda de 2,7% ano contra ano, que foi principalmente impactada por eventos não recorrentes de curtailments ao longo do trimestre. Não fossem esses eventos, nossa produção teria tido um crescimento de 9% ano contra ano. E esses eventos, o primeiro e mais importante foi a queda de algumas torres da linha de transmissão que escoa a energia da usina hidrelétrica de Belo Monte até o submercado Sudeste, que afetou o escoamento de todas as renováveis dos dias 22 de janeiro a 13 de fevereiro. Esse evento sozinho impactou a nossa produção em aproximadamente 10%, com um tipo de curtailment de restrição elétrica, onde fomos parcialmente ressarcidos pelas regras de ressarcimento previstas pela regulação. Além disso, tivemos outros dois eventos de confiabilidade ao longo do trimestre que também afetaram nossa produção. Um desses eventos foi o seccionamento de uma linha de transmissão para a entrada em operação de um ativo renovável, e o outro foi um outro evento de seccionamento de linha de transmissão, onde a entrada em operação de uma linha de transmissão que melhora o fluxo de escoamento do sul da Bahia para o sudeste, ao longo do ano de 25, que nos ajudará. O EBITDA do trimestre atingiu 310 milhões de reais, o que representa uma queda de 16% ano contra ano. Naturalmente, os eventos de curtailment impactaram o resultado em aproximadamente 30 milhões de reais, já líquido da provisão de ressarcimento que realizamos no trimestre de 10 milhões de reais. Não fosse esse evento de curtailment, o nosso EBITDA teria ficado próximo de 340 milhões de reais no trimestre, o que representaria uma queda de 8% ano contra ano. A nossa alavancagem teve um pequeno aumento tri contra tri, muito por conta dessa redução de EBITDA dos últimos 12 meses, mas também pressionado por um trimestre que tem uma geração de caixa sazonalmente mais fraca, com algum nível de investimento e capital de giro mais fortes do que observado no ano passado. Olhando para o resto do ano, a gente teve dois grandes avanços nos Estados Unidos. O primeiro foi a assinatura de um PPA S-Gen, onde a gente conseguiu reduzir nosso risco de lucro bruto de energia nos Estados Unidos de maneira substancial, onde a gente capturou um ambiente de preços altos importante e travamos um preço de energia razoavelmente alto para 2025 e 2026. Além disso, a gente também anunciou que a gente firmou um PPA de longo prazo em um acordo de compartilhamento de infraestrutura com um dos players mais relevantes para o desenvolvimento de data centers voltado à inteligência artificial nos Estados Unidos. Esse acordo deve ser concluído dentro de 90 dias ou após o atingimento de certas condições precedentes. Olhando para a perspectiva de resultados, a gente acredita que o resto do ano de 2025 deve mostrar resultados sólidos, ao passo que a gente entra em uma safra de ventos mais forte, a gente enxerga uma normalização do curtailment para frente e vemos uma dinâmica de preços benigna, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que nos leva a crer que o segundo semestre tem uma boa dinâmica de resultados. E por fim, na quarta-feira de manhã dessa semana, a gente recebeu o comunicado de que os acionistas da Actis e o Antônio, através do seu veículo Lambda, em conjunto com o GIC Infraestrutura, propuseram uma transação de fechamento de capital. Entraremos em maiores detalhes sobre esse tema na sessão de Q&A com o Antônio. E aí, passando rapidamente pelas dinâmicas que afetaram a produção, a gente trouxe aqui a quebra do que era o P50 de longo prazo e como isso se traduziu tanto em produção efetiva quanto produção econômica. Então, o que a gente observa foi uma incidência de recurso aproximadamente 6% abaixo do que seria o P50 de longo prazo, impactando a nossa produção em 141 gigawatt-horas. E o grande agressor aqui, naturalmente, foi o curtailment ao longo do trimestre, que nos afetou em 306 gigawatt-horas, pré-ressarcimento,
e a gente também teve eventos de disponibilidade e performance que nos impactaram em 69 gigawatt-horas. Então, quando a gente olha para a produção efetiva, chegamos em um nível de 22% abaixo do que seria o P50 de longo prazo. Após restituições e reembolsos de FSA, né, dos nossos acordos de reembolso de OIM e do ressarcimento de curtailment previsto em regra pela ANEEL, que provisionamos os créditos ao longo desse trimestre, a nossa produção econômica teria sido equivalente a 15% abaixo do nosso P50 de longo prazo. E também vale frisar que o evento da queda da linha de transmissão do bipolo de Belo Monte também nos impediu de capturar recursos acima da média dentro do período. Então, o gráfico da esquerda, a gente traz aqui uma análise de qual foi a produção efetiva do nosso complexo Assuruá versus o que teria sido a produção caso não houvesse a indisponibilidade das linhas de transmissão do bipolo de Belo Monte. E a análise, basicamente, nos mostra que a gente estaria rodando com uma incidência de recursos durante esse período 3,7% acima do P50, o que equivale aproximadamente a um P30 durante o período. Passando para o próximo slide, aqui a gente traz, né, os KPIs operacionais, dos quais alguns a gente já mencionou. A produção de energia, a gente observa uma queda de 3% ano contra ano, como a gente já mencionou. O lucro bruto de energia teve uma queda em magnitude similar, e o lucro bruto de energia unitário, né, o lucro bruto por megawatt-hora, ficou virtualmente em linha ano contra ano, com uma queda de aproximadamente 1%. O EBITDA teve uma queda de 16% ano contra ano, e o lucro caixa ficou próximo de zero nesse trimestre, principalmente por conta da sazonalidade do negócio, somada à conjuntura operacional do trimestre, como a gente já falou. E, por fim, o fluxo de caixa recorrente no trimestre também teve uma queda significativa, muito em função de itens de capital de giro e de CAPEX, como a gente já mencionou também. Passando para o próximo slide, a gente tentou trazer uma quebra aqui de como foi a evolução de EBITDA ano contra ano. E aqui é importante mencionar alguns pontos, tá? O primeiro, a gente teve algum crescimento de lucro bruto de energia ex-PTC, e aqui é importante mencionar o efeito do PTC, mas o lucro bruto foi menor do que o crescimento de despesas, tanto de ativos existentes quanto de novos ativos. E tivemos um impacto relevante de aproximadamente 30 milhões de reais de PTC a menor nesse trimestre, vis-à-vis o primeiro trimestre de 24, o que já era esperado, dado que em 2024 a gente tinha a regra de Special Allocation, onde a gente capturava 58% dos PTCs que a gente produzia, ao passo que a partir de 25 a gente passa a capturar só 1%. E vale frisar também que, caso a gente não tivesse esses eventos não recorrentes de curtailment, a gente teria atingido um EBITDA no trimestre de 340 milhões de reais, o que significaria uma queda de 8% ano contra ano, e principalmente explicada aí pelo fim da alocação especial de PTC. No próximo slide, a gente sempre traz aqui também uma atualização de mercado americano. Então, o primeiro trimestre de 25, o nosso preço capturado no Goodnight 1 foi de aproximadamente $10, o que é virtualmente o dobro do que a gente capturou em 2024 e o dobro do que teria sido a incidência de captura de preço no ativo Goodnight em 23, caso ele tivesse operacional. E isso é muito função de um inverno um pouco mais rigoroso, onde a demanda por calefação aumentou e, naturalmente, os preços de gás, que é uma commodity muito importante na formação de preço do mercado americano, e que se traduz em preço de energia no Texas, nos fez capturar preços melhores. A nossa perspectiva para preços para o resto do ano no Texas segue positiva, mas como a gente já vinha falando que nossa estratégia era, a partir do momento onde a gente achou uma solução de longo prazo para o ativo Goodnight 1, fazia sentido a gente procurar por estruturas onde a gente reduzisse a volatilidade de lucro bruto de energia nos Estados Unidos na estratégia Merchant. A gente conseguiu fechar um PPA na modalidade S-Gen, onde não corremos nenhum risco de volume, para reduzir de forma substancial
o nosso lucro bruto de energia para Goodnight para os anos de 25 e 26, enquanto o acordo de longo prazo com esse fornecedor de data center não entra em operação. Os preços tanto do PPA SGen que a gente anunciou, quanto do PPA de longo prazo com esse cliente de data center, estão muito aderentes com o que a gente enxerga das curvas forwards para o nosso ativo e mostram e refletem um ambiente muito saudável de preços nos Estados Unidos para energias renováveis, e a gente espera que essa dinâmica continue e que nossos ativos, tanto o Goodnight 2 quanto futuras expansões, estejam muito bem posicionados para se tornarem provedores de energia para soluções energéticas de data centers futuros que possam vir a se posicionar no nosso cluster. E com isso, a gente termina aqui a apresentação de resultados, a gente passa para a sessão de Q&A, onde o nosso CEO e fundador Antônio vai responder as perguntas da audiência. Muito obrigado pelo call.